Um único homem viajou pelo deserto com tanto ouro que o preço do ouro caiu por anos em um país inteiro. Ele não era europeu, não era romano, não era asiático. Ele era africano e governava o império mais rico da terra. Essa é a história de Mansa Musa, o imperador que colocou a África no centro do mundo medieval. No século XIV, enquanto a Europa enfrentava crises, guerras, fomes e o prenúncio da peste negra, um império africano prosperava como nenhum outro na história da humanidade. Esse império era o Império do Mali. Localizado na imensidão da África Ocidental, ele não era apenas um reino, mas uma superpotência que controlava as rotas comerciais mais vitais do mundo medieval: o sal, o marfim e, acima de tudo, o ouro. Estima-se que naquele período, o Mali detinha o controle de algo entre 40% e 60% de todo o ouro conhecido no mundo. Quando Mansa Musa assumiu o trono em 1312, ele não herdou apenas um título de poder. Ele herdou uma riqueza em uma escala que desafia a compreensão moderna. Musa chegou ao poder de uma forma fascinante e quase mística. Seu antecessor, o imperador Abu Bakr II, era um homem de curiosidade insaciável. Obcecado em descobrir o que havia além dos limites do Oceano Atlântico, Abu Bakr partiu em uma expedição com 2.000 canoas e milhares de homens, deixando Musa como seu regente. O imperador nunca retornou, e Musa tornou-se o Mansa, o rei dos Feis. Sob seu comando, o império expandiu-se por mais de 3.000 quilômetros, do Oceano Atlântico até o rio Níger, englobando o que hoje são nações como Senegal, Gâmbia, Guiné, Mali, Níger e Mauritânia. Mas o que realmente transformou o nome de Mansa Musa em uma lenda eterna foi uma viagem iniciada em 1324. Ele decidiu realizar o Hajj, a peregrinação sagrada a Meca. No entanto, para Musa, não seria uma jornada comum de devoção. Ele decidiu levar o esplendor do seu império para o mundo ver. Ele atravessaria o deserto do Saara com uma caravana tão gigantesca que parecia uma cidade em movimento cortando as dunas. Relatos de cronistas da época falam em 60.000 homens marchando em uníssono. Entre eles, 12.000 escravos pessoais vestidos com as mais finas sedas persas e brocados de ouro. À frente da comitiva, 500 araudos carregavam cajados de ouro maciço que brilhavam sob o sol implacável do deserto. Para sustentar essa multidão, a logística era impecável. Centenas de camelos carregavam suprimentos, enquanto 100 camelos específicos transportavam exclusivamente o tesouro do rei, cada um carregando até 130 quilos de pó de ouro puro. A caravana não passava despercebida. Ela era um espetáculo de opulência que parava cidades inteiras. Onde quer que parasse numa sexta-feira, disse que Musa financiava a construção de uma nova mesquita como sinal de sua fé e poder. Ao chegar ao Cairo, no Egito, o mundo ficou em estado de choque absoluto. O governante do Egito na época, o sultão An-Nasir Muhammad, recebeu Musa com todas as honras, mas a interação entre os dois foi marcada pela tensão da dignidade. Musa, consciente de sua própria grandeza, inicialmente hesitou em se ajoelhar perante o sultão, afirmando que só se prostrava diante de Deus. Mas foi sua generosidade que causou o verdadeiro impacto. Mansa Musa distribuiu tanto ouro em doações, presentes para oficiais e compras nos mercados locais, que o valor do metal no Egito e em todo o Oriente Médio entrou em colapso. O excesso de ouro no mercado foi tão súbito que o metal se desvalorizou drasticamente. O Egito enfrentou uma crise de inflação que durou cerca de 10 anos. Pense nisso. Um único homem, apenas passando por um território, teve o poder de desestabilizar a economia de uma das maiores potências regionais da época. Ao perceber o estrago econômico involuntário que havia causado, Musa, demonstrando um intelecto financeiro raro, tentou corrigir a situação no caminho de volta, comprando de volta o ouro que podia com juros altos, na tentativa de retirar o metal de circulação e restaurar seu valor. Foi talvez a primeira tentativa de política monetária em escala internacional de que se tem notícia. A notícia dessa riqueza sem precedentes cruzou o Mediterrâneo e chegou aos ouvidos dos cartógrafos europeus. Em 1375, décadas após sua morte, o rosto de Mansa Musa foi imortalizado no Atlas Catalão, um dos mapas mais importantes e detalhados da Idade Média. No mapa, ele é retratado sentado em um trono suntuoso, usando uma coroa de ouro e segurando uma enorme pepita do metal precioso. Para os europeus daquela época, mergulhados na pobreza e na peste, aquela imagem parecia saída de uma mitologia, um Eldorado africano que eles mal podiam conceber como real. Mas Musa não era apenas um homem de ostentação. Ele era um estrategista e um visionário. Ao retornar de sua peregrinação, ele não trouxe apenas especiarias e tecidos, mas o capital intelectual do mundo islâmico. Ele recrutou arquitetos renomados,
estudiosos de direito, médicos e sábios. Entre eles estava o famoso arquiteto andaluz Abu Ishaq al-Saili, que revolucionou a arquitetura do Mali com o uso de tijolos cozidos e design inovador. Sob o olhar de Musa, a cidade de Timbuktu foi transformada de um entreposto comercial em um dos maiores centros intelectuais e educacionais do mundo. Ele ordenou a construção da grandiosa mesquita de Nguereber, que permanece de pé até hoje como um testemunho de sua era. Mais do que templos, ele fundou universidades e bibliotecas. A Universidade de Sankore tornou-se um polo de conhecimento onde se estudava matemática, astronomia, direito, teologia e filosofia. Em uma época em que a alfabetização era rara na Europa, Timbuktu possuía uma das maiores coleções de livros do planeta. O comércio de manuscritos era tão valorizado que os livros eram vendidos por preços mais altos que o próprio ouro. Enquanto a Europa atravessava os séculos finais do que muitos chamam de Idade das Trevas, Timbuktu florescia como um farol de ciência e cultura. A cidade era um refúgio para pensadores e um destino para estudantes de todo o continente africano e do mundo árabe. No entanto, como ocorre com todos os impérios, o tempo impôs sua vontade. Após a morte de Musa, o Império do Mali começou a sofrer com disputas internas pela sucessão. A pressão de povos vizinhos como o Songhai e a mudança gradual das rotas comerciais para a costa, devido ao início da exploração marítima europeia, erodiram o poder central. Com o passar dos séculos e a chegada da colonização europeia, a história do Mali foi sistematicamente negligenciada ou apagada. O preconceito colonial tentou pintar a África como um continente sem história ou civilização antes da chegada do homem branco. Por muito tempo, o Ocidente escolheu ignorar que, no auge da Idade Média, o homem mais rico do mundo era um negro africano, que governava um território de paz, ciência e abundância. Hoje, historiadores e economistas que tentam calcular sua fortuna ajustada à inflação chegam a números astronômicos. Estima-se que seu patrimônio seria equivalente a mais de 400 bilhões de dólares atuais. Ele foi mais rico que os imperadores romanos, mais rico que os magnatas do petróleo como Rockefeller, e possui uma fortuna que faria os bilionários atuais do Vale do Silício parecerem modestos. Mas, ao olhar para o legado de Mansa Musa, percebemos que sua maior riqueza não foi o ouro que ele carregava nos lombos de seus camelos. Sua maior contribuição foi ter provado que a África medieval não era uma periferia do mundo, mas sim um protagonista vibrante, sofisticado e central na construção da civilização humana. Sua história é um lembrete necessário de que a grandeza não conhece fronteiras geográficas e que, no coração do deserto, um homem transformou o ouro em conhecimento e o poder em uma lenda que o tempo jamais conseguirá apagar.